Mas, tem aquela coisa. Você fala português, certo? Exatamente. E pode dizer que até que você fala português bem, não é não? Como nativo, né? Como um nativo, exatamente. Que é o que todo mundo quer, né? Mas aí a pergunta que eu quero fazer... Falar em inglês, né? Hello guys, welcome to another video. This video we're gonna talk about... Falar em português, né? Senão fica ruim, né? Eu começo a falar inglês, dá em chamada em inglês, e falo assim, não, agora eu falar tudo em inglês. Olha aí, pessoal, a gente vai... Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como que a gramática te atrapalha no inglês. Né? Gramática de todo ruim? Não. Né? Você vai ver aqui. Tem uma linha do meio, né? Tem gente que começa a fazer anúncio e tal, você começa a ver, tipo assim, gramática só te atrapalha. Aí tem gente que começa a fazer, gramática... Você tem que estudar tudo pela gramática. E, tipo, não é bem assim, né? No fundo tem uma linha do meio aí, que pra você entender melhor. Aí nesse vídeo aqui a gente vai explicar melhor sobre isso. Show? Pra começar, queria fazer uma pergunta pra você, certo? O que a gente fala aqui? Qual idioma que tu fala, cara? Português. Português, certo? É. Você pensa, você estudou gramática em português, certo? Muita coisa, né? Muitos anos estudando gramática e acaba não sabendo de nada. Todo mundo lembra daquele professor de português, né? Na época da escola, que falou assim, pô, você tem que fazer o sujeito subordinado composto dos caralho, 4 e tal, não sei o que, tipo, né? Beleza, todo mundo sabe disso. Mas, tem aquela coisa. Você fala português, certo? Exatamente. E pode dizer que até que você fala português bem, não é não? Como nativo, né? Como um nativo, exatamente. Que é o que todo mundo quer, né? Mas aí a pergunta que eu quero fazer pra vocês... Só que o nativo não fala tudo certo, né, cara? É isso que tá a questão, né? É. Aí que tá a parada. É. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. mas vamos voltar aqui. O que acontece? Você fala português, certo? Você sequer pensa, você usa das suas regras gramaticais que você estudou, ou sequer pensa sobre elas na hora que você está falando? É claro. Claro que não também, Claro entendeu? não. Então, tipo assim, a gente estudar a gramática, ela é importante? É. Porém, você não precisa ficar focado nisso daí, por uma forma que ela vai fazer diferença para você, entendeu? Porque, na maioria das vezes, o que acontece? Ou a pessoa ela estuda muito gramática, ou a pessoa estuda gramática de nada, né? Não estuda gramática nenhuma. Quando você parte pelo suposto, né? Que tipo assim, cara, eu tenho que estudar gramática para aprender inglês, certo? Aí o que acontece? Você começa a fazer um dos seus pilares, né, de estudo, o estudo da gramática. E no fundo não é assim que você tem que fazer. Mas você faz um pilar do estudo do português para você... A gramática, pra você conseguir falar, pra você conseguir se comunicar? É uma coisa interessante, né? Que o pessoal muda a ideia, né? Exatamente. A ideia principal passa a ser, o pilar principal passa a ser a gramática, em vez de você ter o objetivo de se comunicar. Exatamente. E comunicar, e aquela coisa, a comunicação, um dos primeiros passos é a compreensão, entendeu? Que é uma coisa que eu sempre falo assim, você ter de compreensão e tal, tudo mais, né? Aí o que acontece? A pessoa estuda gramática demais. Pô, você fica lá estudando e tal, não sei o que, blá blá blá. Só que no fundo, o que você precisa? Ou estudando nada de gramática, só vendo, tipo, vou conseguir ver e compreender e tal, e no fundo não é bem assim. Qual é a melhor coisa a ser feita, né? Que como o canal já é essa enrolação, já penso logo direto em alguma dica, alguma coisa que você possa aplicar e já fazer logo de cara. O que acontece? Você pode ver a gramática? Pode. Mas que ela esteja inserido em algum contexto que esteja fazendo parte do seu primeiro exercício que você tem que estar fazendo, que é o primeiro pilar, que é o mais importante, que é a compreensão. E se você ainda não tem essa compreensão, você tem que estar tentando compreender. Como em alguns outros vídeos aqui eu já comentei sobre isso. E aí essa habilidade de você estar tentando compreender as coisas, conforme for, você vai compreendendo e você vai expandindo o seu vocabulário e expandindo a sua compreensão. Entendeu? Se está inserido nisso daí, aí show, aí tá beleza. O que não pode acontecer é o seguinte, você já começar, tipo assim, vou estudar inglês, que é uma coisa que eu vejo muito acontece em curso, né? Às vezes o curso aluno de curso é assim, tipo assim, ele é dedicado, ele tal, não sei o que, pá, aí ele quer estudar gramática, aí ele fala assim, pô, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber o present perfect, ou past perfect, ou alguma coisa assim. Aí ele começa a estudar aquilo ali e tal, não sei o que, só que no fundo, gente, o que acontece? A linguagem, ela não é uma matemática. Né? A gramática, ela até é, tipo assim, você coloca essa palavra aqui, e você vai formar a gramática, né, a oração do passado perfeito, no futuro e tal, não sei o quê. Só que a linguagem você não pensa muito assim, entendeu? Aí o que acontece? Esses alunos, eles pegam, estudam só aquilo ali, mas se você colocar em alguma situação, alguma coisa diferente, fica desenrolado.
fica perdido. Ou então até para ele conseguir usar a frase que ele estudou tanto, ele tá numa situação e ele tem que usar aquela frase, ele já fica assim, caraca, é agora que eu tenho que usar ou eu não tenho que usar? Tela azul, né? Aquela tela exatamente. Azul. Por que isso acontece? Porque ele está botando um dos pilares dele o fato de ter a habilidade de construir aquela frase, né, com aquela gramática e tal, com aquele passado perfeito, passado o que for, mas ele não está construindo a habilidade de você estar compreendendo a mensagem e passar a mensagem para ser dita da melhor forma, entendeu? Que aí é uma coisa que eu costumo dizer, né? O inglês, né, ele é diferente de outras matérias, né? Eu pego o exemplo da matemática. Matemática, a gente sabe que 2 mais 2 é 4, certo? Não? Se você sabe que 2 mais 2 é 4, então se eu disser para você que 2 mais 5, não preciso nem dizer, você já sabia que 2 mais 2 é 4, então 2 mais 5 é 7. Entendeu? Não é? Exatamente. Ele segue uma sequência lógica, entendeu? E aí a pessoa ela quer abordar o estudo do inglês atacando, vendo, né, da mesma forma que você está vendo o estudo da matemática. E aí não dá certo, entendeu? Você consegue até falar, mas aí você fica falando igual robô, você fica falando travado, você fala errado em alguns momentos e tal, e não é isso que a gente quer, entendeu? Aí, pô, mas Lucão, o que eu tenho que fazer então? Você não tem que ficar estudando tanta gramática assim e tal, não sei o que. Cara, primeira coisa que você tem que fazer, ver os outros vídeos do canal, que eu já falo bastante sobre isso, mas a primeira coisa é não se preocupar tanto com a gramática. Pô, apareceu algum verbo diferente e tal, e tá aparecendo sempre, o que eu costumo dizer para os meus alunos até. Você tá vendo o seu primeiro passo, que é a compreensão, né? E você tá tentando compreender as coisas. Beleza, esse é o primeiro passo. Você começa a ver coisas repetidas, você começa a perceber 2, 3, 4, 5, 6 vezes, você começa a ver, ou em algum filme, ou em alguma série, né? Por exemplo, Past Perfect. O que é o Past Perfect? Ensinando um pouquinho de gramática, né? O Past Perfect nada mais é que um passado em outro passado. Ele é um passado, só que ele tem uma coisa que aconteceu no passado como referência. Entendeu? E às vezes você tá vendo algum filme, alguma série, algum episódio que aparece alguma situação que aconteceu antes de outra. Entendeu? Que faz parte da narrativa ali. Pô, aí que é um lugar ótimo pra você começar a pegar e aprender aquilo ali. Que aí você vai ver a coisa, você vai ver que a coisa apareceu 2, 3, 4, 5 vezes. Você, cara, aí, pô, não tô entendendo muito bem, não tô entendendo. Aí você estuda pra gramática, aí você entra. Você, isso aqui apareceu isso. Tá aparecendo sempre o head, né? O que é o past perfect? O past perfect é o head e o verbo no participo passado. Aí você pesquisa lá, tipo assim, pô, o que quer dizer head e participo passado? Aí você vai entender o conceito, só que antes disso, o que aconteceu? Você já teve essa compreensão, entendeu? Que aí você já teve essa compreensão, já teve essa exposição do idioma e você já viu diversos exemplos com aquilo ali, entendeu? E aí você entendeu o conceito, se você for estudar e tal, ou então você perguntar para algum professor, se você estiver fazendo uma mentoria ou algo assim, o que vai acontecer? Você vai ver aquilo ali, você vai entender e falar assim, tá, entendi. E aí você vai avançando. Em vez de você chegar e aprender primeiro o conceito, entendeu? Primeiro o conceito gramatical da coisa, e você começar a ver coisas em inglês. Que aí o que vai acontecer? Esse exemplo, esse exemplo, né, por exemplo, do Past Perfect, o que acontece? Ele não é muito usado assim, entendeu? Então, por que você vai pegar uma coisa que não é tanto usado assim, entendeu? E você já querer entender o conceito, querer entender a regra gramatical por trás daquilo ali, se você nem vai ver tanta coisa assim, entendeu? Aí o que acontece? Tipo, se você começar a ver mais coisas e tal, você vai começar a reparar e vai acontecer aquele exemplo que eu falei. Ou seja, em vez de você primeiro estudar a regra gramatical, você primeiro tenta ter a compreensão, para depois você ter o estudo, né? E aquele momento né? Que você vai ter depois que você ter visto, né, a regra gramatical, ou você ter passado e lido o conceito da regra gramatical, porque como você já teve essa compreensão, você já está vendo coisas em inglês, você já tem os exemplos e você já sabe identificar ela. Se você já sabendo identificar, você já vai conseguir. Aí o que vai acontecer depois? Você, que é aquele exemplo que eu falei com o aluno, né? Ele entende aquilo ali, mas ele não consegue usar aquilo ali. Pelo fato de você já ter visto coisas em inglês antes, de você já ter reparado aquilo ali antes, você já vai conseguir usar aquilo ali de uma forma melhor. Pelo fato de você estar vendo as coisas e estar compreendendo a mensagem que está sendo dita. Você está compreendendo a mensagem, aí na hora que você for querer fazer uma mensagem, né, assim, né, querendo no passado, no past perfect, por exemplo, você vai conseguir expressar ela de uma forma melhor. Show? Então, a primeira coisa, ele foca muito na gramática, na regra gramatical, e o segundo, que eu estou sugerindo para você, já que eu estou falando em piano, primeiro ele foca na mensagem, no contexto, na compreensão, para depois ele entender a regra gramatical por trás daquilo ali, e aí ter uma compreensão melhor, e mais certeira, né, para frente, né? Beleza? Muito legal essa dica aí, cara. Muito legal mesmo.
Que aí o que acontece, né? A forma que você estudar não fica chata, não fica monótona, né? Que tem muito aluno, né, CDF e tal, o que acontece? Ele consegue lidar com a chatice, entendeu? Ele lida com a chatice bem. Né? Ele fica assim, então ele pega aquilo ali, ele ataca o aprendizado do inglês dele como se fosse um processo matemático. Aí ele aprende todas as regras gramaticais, aprende como que cada palavra é usada e tal, por que tem isso aqui no passado e tal, no futuro e tal. Mas aí ele consegue usar aquilo ali, né? E aí que eu falei com a linguagem. A linguagem, ela é diferente da matemática, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar essas coisas, a gente tem que aprender, né, atacar, né, o nosso aprendizado isso daí de uma forma diferente. Beleza? Beleza, galera. Então, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, compartilhe com alguém aí que está precisando dessa informação também. Se você tem vontade de fazer uma mentoria individual comigo, né, entre em contato aí pelo direct ou pelo algum link aí que está aí na página e a gente troca uma ideia, a gente se conhece, troca uma ideia e faz essa parada acontecer. Show de aprendizado do nosso inglês. Beleza? Valeu, um forte abraço.